Olá, boa tarde, professor. Eu sou a Catarina Rezende, aluna do primeiro ano de mestrado em Ciências da Comunicação, e esta é a minha apresentação do trabalho da Unidade Curricular de Métodos de Investigação em Comunicação. Este trabalho é acerca da influência das estratégias de comunicação na promoção da vacinação contra a Covid-19. E eu começo aqui por introduzir um pouco deste tema, que é a realidade que nós, infelizmente, vivemos hoje em dia. Então, em 2019, fomos surpreendidos com um vírus que veio alterar por completo a nossa vida, mas também veio desafiar todas as instituições de saúde, toda a dinâmica e todas as estruturas. A Covid-19 veio trazer um cenário que nunca antes foi vivido e, portanto, constitui aqui alguns desafios. Um deles foi mesmo comunicar em tempos de pandemia, que foi algo que ninguém sabia muito bem como fazer, mas tinha que ser feito, quer para manter um clima de tranquilidade, quer para levar as pessoas a agirem corretamente e a tomarem alguns cuidados que desde cedo foram necessários para não propagar ainda mais este vírus. Então, depois dos números começarem a avançar de uma forma drástica e dos cientistas se reunirem e fazerem um trabalho incrível e incansável a estudar cada vez mais este vírus, eis que veio aqui uma esperança que foi a vacinação. E aí foi necessário comunicar a vacina e comunicar de uma forma a que levássemos as pessoas a vacinarem-se. Isto foi um grande desafio, ainda mais talvez ainda mais do que comunicar pandemia, comunicar uma vacina que surgiu assim, como algumas pessoas dizem, do nada, foi um grande desafio. E por isso, para poder responder a este desafio, é necessário recorrer, aliás, às melhores e mais eficazes ferramentas e vias para alertar a comunicação acerca da vacinação. Então, neste meu trabalho é composto pela introdução, que foi aquilo que eu acabei de apresentar, pela relevância da problemática, questão de investigação, fundamentação teórica, metodologia, população em estudo, análise e discussão dos resultados e as conclusões. No caso da contextualização teórica, eu pus aqui em destaque este autor que nos refere a que neste contexto desta tentativa de disseminação da Covid-19 e promoção da saúde pública, tornou-se extremamente importante comunicar saúde e comunicar vacinação. E não foi apenas as instituições governamentais que recorreram a websites, a médias sociais e meios de comunicação tradicional para espalharem as suas teorias, as regras e ideias. Toda a gente, ou quase toda a gente, pode e consegue produzir este tipo de conteúdos nas médias sociais com uma grande facilidade e estes conteúdos podem tomar proporções gigantescas, ainda que sejam muitas vezes falsos. Ainda assim, não são todas as fontes que conseguem credibilidade. Aqui este autor refere que as fontes oficiais promoveram as formas de comunicação mais conservadoras e acabaram por perder algum potencial e alguma oportunidade de fomentar a comunicação no ambiente digital de uma forma mais pedagógica e personalizada. Mas tal como eu já referi anteriormente, isto é um cenário novo em que tínhamos que agir rápido, comunicar rápido e bem, e este perigo da desinformação e da circulação de fake news nas redes sociais torna-se ainda maior. Por isso, é uma situação complicada, digo eu. Em termos de metodologia, eu optei por realizar um questionário que, logicamente, eu gostaria que tivesse imensas respostas, mas dado o tempo que nos foi proposto e o tempo que existe, de facto, o meu objetivo seriam as 100 respostas, acabei por ultrapassar ali 8 respostas, por isso missão concluída. Este questionário foi feito na plataforma Google Forms e posteriormente as respostas foram aplicadas no SPSS para termos aqui alguns resultados e partirmos para uma análise desses mesmos resultados.
Portanto, a minha questão de investigação passa por perceber qual é a influência da comunicação e das estratégias de comunicação utilizadas na promoção da vacinação contra a Covid-19. Ou seja, pretendo saber se a população se sente influenciada pelos conteúdos e pelas informações que vê e se isso leva a que sejam vacinados, se isso altera a tomada de decisão. Com base nas respostas que eu obtive, nesse mesmo questionário que falava há pouco, quero só acrescentar que ele é constituído por duas partes, sendo que a primeira são dados sociodemográficos. Também é importante percebermos aqui que tipo de amostra é que nós temos. E a segunda parte, aí sim percebe-se a perspectiva e a experiência que a minha amostra teve perante a comunicação e a vacinação, a promoção da vacinação contra a Covid-19. Agora sim, parto para os resultados. Não tenho aqui os resultados porque isso o professor tem a oportunidade de ver no output ou então no meu trabalho escrito. Quero apenas deixar aqui a indicação de que os meus resultados deram asa aqui à média, moda e mediana, a várias tabelas de frequências, intervalo de confiança, caixa de bigodes, correlação de Pearson, Q quadrado e o t-test. Tudo isto foi importante para que houvesse aqui uma análise dos resultados e para percebermos se existe aqui uma influência, se não existe, se a população que agora é de 89,3% vacinada em Portugal, se está bem representada por este estudo, se não está. E pronto, e aqui parto então para a última parte da minha apresentação, que é a discussão e posteriormente a conclusão. E sendo assim, dos inquiridos, 95,4% revelou que a maioria da informação com a qual se cruzam acerca da vacinação é a favor da mesma. E 47,2% dos mesmos veem essa informação em redes sociais como Facebook ou Twitter. Ou seja, aqui já revelamos uma grande tendência para redes sociais. Há aqui muita gente, a maioria, quase 100% das pessoas, cruzam-se com informações acerca da Covid-19, da vacinação, e a maioria dessa informação é a favor. Será que isso tem impacto? Será que não? 46,3% dos inquiridos consideram que não foram influenciados pelas estratégias de comunicação. Mas também temos aqui um número bastante interessante de 37% que consideram que sim, que foram influenciados, ainda que não totalmente. Acredito e quero acreditar que a grande parte da minha amostra que respondeu que não foi influenciado tenha sido, ainda que inconscientemente, porque os mídias têm este pequeno, grande poder de modelarem aquilo que nós pensamos e como pensamos, mesmo sem nos apercebermos. Mas de qualquer das formas, consegui aqui em correlações encontrar uma pequena correlação entre a frequência em que estas informações surgiam ao inquirido e o facto de ser vacinado, ou seja, há aqui uma pequena correlação, que nos mostra que de facto quanto mais vezes se cruzam com informações positivas acerca da promoção da vacinação da Covid-19, as pessoas tendem a vacinarem-se. Portanto, em suma, este trabalho permitiu-me compreender a relação entre as estratégias de comunicação no setor da saúde em tempos de pandemia e a tomada de decisão da vacinação. Compreendo que este é um grande desafio para as instituições, é um grande desafio também combater a desinformação, as fake news, combater os grupos de negacionistas e outros grupos que vão aparecendo em grande peso, sobretudo nas mídias sociais. E a resposta é positiva à questão de investigação, por isso agradeço a sua atenção e, professor, por favor, tenha piedade desta jovem trabalhadora estudante. Obrigada pela sua atenção e estou ao dispor. O meu e-mail fica aqui.